Estamos de volta, a TV Câmara Informa, sempre com as informações do nosso Legislativo e também as notícias mais relevantes de Tupã, assuntos de seu interesse. E hoje temos o prazer e a honra de receber aqui nos nossos estúdios a doutora Natasha Moreira Vilela, ela que é cirurgiã oncológica e, claro, está aqui hoje atendendo gentilmente o nosso convite para falar um pouquinho sobre o câncer, gente, o câncer de mama em especial, já que estamos vivendo aí a campanha Outubro Rosa, ainda estamos dentro do mês de outubro e vale destacar a importância do autoexame, de procurar unidades de saúde e também vamos falar um pouquinho rapidamente aqui, dentro dessa entrevista, procedimentos, os tratamentos. A doutora Natasha, que é professora do curso de Medicina da Unify, também é preceptora da UNOeste, Hospital Regional de Presidente Prudente, através da UNOeste, atua também no setor de oncologia aqui da Santa Casa e, como eu falei, cirurgiã oncológica. Doutora, bom, primeiramente agradecer a presença da senhora aqui no nosso TV Câmara Informa, falando sobre um assunto realmente relevante, preocupante. Infelizmente, estamos aí acompanhando o número, a crescente de números de casos de câncer na humanidade e estamos vivendo ainda o mês de outubro, dentro da campanha Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização, orientação para que as mulheres procurem, não somente no mês de outubro, mas durante todo o ano, unidades de saúde, para que possam fazer os exames necessários de prevenção e caso seja diagnosticado caso a ocorrência da doença, um câncer de mama, procurar o quanto antes os tratamentos para que realmente possa ter uma sobrevida importante. Bom, primeiramente, obrigado, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Bom, a gente está no Outubro Rosa, Eu acho que é um mês de conscientização aí do câncer de mama e a gente tem que lembrar assim, estamos finalizando outubro, que não é só uma cor, Não é só o rosa, Não é só falar do câncer esse mês. Eu acho que a prevenção, o autocuidado tem que ser o ano inteiro. Então, terminar o mês aí levando um pouquinho de informação. Até porque agora em novembro tem o Novembro Azul também, que é uma questão do câncer de próstata, então quer dizer, durante todo o ano, vale sim a você procurar uma unidade de saúde. E a gente vai começar esse bate-papo aqui perguntando um pouquinho sobre os fatores de risco que aumentam as chances de desenvolver o câncer, no caso das mulheres, depois vamos falar um pouquinho sobre os homens também, mas em especial as mulheres. Bom, alguns fatores de risco que a gente tem para o câncer de mama começando a ser mulher. O fato de ser mulher, você está exposto aos hormônios, o estrogênio, progesterona ali, já aumenta você ter a chance. O fator de idade. Conforme a idade vai aumentando, a mulher vai ficando mais velha, aumenta a chance de você ter o câncer de mama. O mais dados relacionados a hormonal. Pessoa que menstrua muito cedo e tem uma menopausa muito tardia, fica exposto muito tempo ao hormônio, isso aumenta a chance de ter câncer de mama. Mulheres que não engravidam ou que têm filho muito tarde, também ficou exposto muito tempo aos fatores hormonais. Tabagismo, com certeza está relacionado ao câncer de mama, não só ao câncer de mama, outros tipos de câncer. Sim. Consumo excessivo de bebida alcoólica. E o que a gente mais tem falado hoje em dia em todos os tipos de câncer? Obesidade e sedentarismo. Hoje é o que a gente entra muito em foco, que além de ser um fator de risco para o câncer de mama e outros tipos de câncer, a gente utiliza a atividade física e orientação de perda de peso como tratamento e prevenção de você ter complicações do câncer e o câncer voltar também. Eu tentei, estamos tentando, na verdade, fazer uma entrevista de uma forma muito acessível, porque a gente ouve diariamente notícias relacionadas ao câncer de mama, mas a doutora está sendo muito prática e uma forma muito acessível, explicando esses fatores. Eu acho que é uma forma de ajudar você que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara. Então, obrigado aí, doutora, pela forma simples e objetiva de explicar isso à nossa população. Doutora, a importância do autoexame, e com que frequência deve ser feito esse autoexame? Na verdade, sim, a gente fala muito em autoexame. Eu prefiro falar que é um autoconhecimento. Certo. Porque o autoexame, a gente pensa que você sabe o que você está fazendo, que você é um médico, você é um profissional de saúde. Teoricamente, qualquer mulher, mesmo você tendo uma formação ou não, você tem capacidade de conhecer as suas mamas. Então, eu gosto de chamar que é um autoconhecimento das mamas. Que é a importância, porque cada mama, cada mulher é de um jeito. E a importância de você saber como que é a sua mama.
se ela tinha uma retração, se ela tinha aquele nódulo, se ela tinha um aumento daquele lado, uma vermelhidão, se o mamilo era retraído, se ele era para frente, para trás, como que era a sua mama. E aí você autoconhece a sua mama. E aí você vai examinar a sua mama para quê? Para detectar qualquer alteração que tenha mais precoce possível. Então você conhecendo a sua mama, o que é o normal, você vai ver o que é anormal. E aí, dependendo do que você achar que está anormal, você vai procurar um médico, um especialista, para saber se aquela sua ideia de um anormal realmente é alguma coisa que deve preocupar. Doutora, a partir de que idade é recomendada a mamografia e também a periodicidade? Bom, as sociedades brasileiras de cirurgia oncológica, de mastologias, indicam há muito tempo a realização de mamografia a partir dos 40 anos, de forma anual. Infelizmente, pelo SUS, até o início desse ano, não conseguia fazer mamografia a partir dos 40 anos, mesmo havendo essa recomendação pelas sociedades médicas. Mas, ainda bem que o Ministério da Saúde viu essa necessidade, a presença de casos em mulheres mais novas, tendo câncer de mama, e reduziu a idade da mamografia. Então, atualmente, é possível realizar mamografia a partir dos 40 anos, também no Sistema Único de Saúde, no SUS. Só que no SUS ainda é a cada 2 anos, tá? Mas você já consegue, desde que você procure a sua unidade básica de saúde, alguma coisa, mesmo não tendo sintomas, você consegue fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Perfeito. Uma pergunta até curiosa, estávamos falando inclusive fora do ar sobre essa questão. O câncer de mama também pode afetar homens? Sim, é uma coisa rara, tá? É algo raro, mas que no homem também pode ter câncer de mama. Só que no homem é diferente da mulher. A gente não indica a mamografia como rastreamento, por ser uma doença mais rara, por não ter tantos esses fatores relacionados. Então a gente orienta o homem o quê? Viu uma presença de nódulo na mama, uma alteração ali na sua mama, procura atendimento para ser investigado. Mas não que o homem tenha a mesma necessidade de fazer a mamografia igual a mulher. Mas ele tem que saber o quê? Existe câncer de mama em homem e qualquer alteração deve ser investigada. Doutora, é importante isso. Nós ouvimos falar de quimioterapia, radioterapia, e é importante a gente também mostrar, de repente, apresentar outros tratamentos que estão disponíveis hoje. A gente sabe que a medicina está avançando, acreditamos, né, que quem sabe no futuro próximo tenhamos aí uma boa notícia, uma cura, né, que é tão esperada, tão aguardada. Mas hoje quais são os tratamentos disponíveis para o câncer? Bom, o câncer, teoricamente, desde que descoberto precocemente, a gente sempre opta por cirurgia, tá? O quanto antes você detectar, principalmente aqueles tumores, os nódulos que ainda não são palpáveis, a gente opta por cirurgia de cara. E depois a gente tem os tratamentos complementares, né? A quimioterapia, que é indicada em alguns casos. Radioterapia também não é em todos os casos, mas na mama em si, a maioria deles. A gente tem hormonioterapia, que são bloqueadores hormonais, que dependendo do subtipo de câncer da mama, ali a gente tem vários subtipos de câncer, algumas mulheres o câncer de mama é influenciado por fatores hormonais, pelo estrogênio, progesterona. Então a gente faz medicações para bloquear esses hormônios e evitar que esse câncer volte, serve também como tratamento posteriormente, às vezes a longo prazo, 5 anos pode ser feito. E a cada dia mais a medicina tem avançado, infelizmente a gente não tem disponível no SUS. Isso que eu ia perguntar agora, aproveitando o gancho. Hormonioterapia tem, tá. Mas a gente tem imunoterapia, outros tipos de tratamento que infelizmente não estão disponíveis no SUS, tá? Mas a cada dia tem chegado mais tratamentos, terapia-alvo, que consegue trazer maior chance de cura para as mulheres. Doutora, importante também, acredito que a senhora vai complementar o que a senhora acabou de dizer. Como o diagnóstico precoce influencia nas chances de cura? Porque a gente bate muito em cima disso, os exames de prevenção, você procurar as unidades de saúde, se informar, porque assim que diagnosticado precocemente, eu acredito que as chances de cura são bem maiores. Sim, na estatística, em vários estudos mostram que desde que você faça uma detecção precoce do câncer, a sua chance de cura chega a 95%. Então, assim, é algo que é muito grande a chance de curar
uma pessoa que faz essa detecção precoce, por isso que a gente orienta sempre mamografia de rastreamento, que é o ideal. E lembrando que o autoexame não substitui a mamografia, né? A mamografia é algo que deve ser realizado. Mesmo muitas pacientes chegam lá, mas eu palpei minha mama, eu me examinei, não tem nenhuma alteração. Por que eu tenho que fazer a mamografia? Para isso mesmo, a mamografia ela serve para detectar aquelas lesões, alterações que ainda não são palpáveis, você ainda não consegue ver. E a mamografia vai conseguir. Perfeito. Um ponto também importante que vale a gente destacar aqui nessa entrevista é a questão do apoio psicológico, né, familiar, né, de quem está enfrentando ali uma doença, o apoio, porque a gente sabe que a questão medicamentosa é fundamental, claro, mas o apoio da família, o tratamento, ali, o apoio psicológico faz toda a diferença nos resultados desses tratamentos, né, doutor? Acredito. Demais. Na verdade, sempre a gente fala de uma rede de ajuda, né? Uhum. Não é só família, amigos, profissionais de saúde, outros pacientes com câncer. Acaba que quem é diagnosticado com câncer convive com outras pessoas que têm câncer e eles se ajudam muito. Então, isso vira uma rede de ajuda que é maravilhosa. E eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Nem o médico, o radioterapeuta, ninguém vai fazer um tratamento sozinho. E o paciente também, ele precisa de toda essa ajuda por trás, porque não é só tratar a doença física. Tem a parte emocional também, de quem é diagnosticado. Desde o momento que você faz o exame, faz uma biópsia, tem aquela dúvida se é um câncer, se não é, já começa todo o sofrimento ali. Toda a preocupação, ansiedade, depressão, vem junto, né? Então, a família, amigos, os profissionais de saúde, parte fundamental nesse tratamento. Agora, tem uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Estudos mostram que, por exemplo, a gente vê que no Hospital do Amor, onde tem ali alas de crianças, tem ali, né, os palhaços, ali algumas entidades que participam ali diariamente dos tratamentos, né, no atendimento junto às crianças, e levando um pouco de alegria, né, tentando realmente trazer aí um alívio, um acolhimento. Estudos mostram que a questão psicológica, quando tem um respaldo, tem um apoio, motivação, aquela força, né, dando força para o paciente, os resultados medicamentosos, a ingestão de medicamentos dá um resultado positivo, ajuda bastante nessa recuperação, e aquele paciente que está um pouco mais triste, não tem o apoio que deveria ter, acaba não tendo uma resposta positiva quanto ao tratamento. Tem total influência essa parte psicológica em todo o tratamento. Até a aceitação da doença, aceitação do tratamento, você conseguir ir todo dia ali fazer aquela quimioterapia, conseguir ir fazer uma cirurgia, ter alguém para cuidar de você, ajudar em toda essa recuperação, faz total diferença em todo o tratamento. Eu fiz residência em Barretos, né, no Hospital do Amor, e eu falo que grande parte do que eu sou hoje, eu devo ao Hospital do Câncer de Barretos. Porque lá o tratamento é diferenciado, a gente tem muito isso da parte humanizada de você saber lidar com a pessoa e não só com a doença, né? Eu acho que essa é a parte mais importante em qualquer... eu acabo tratando vários tipos de câncer, não é só de mama. Então, em qualquer tipo de tratamento de câncer, a gente saber individualizar. Saber que você está tratando uma pessoa, a mãe de alguém, a esposa de alguém, a filha de alguém. Então, assim, saber contextualizar tudo aquilo ali e trazer a família para o tratamento também. Eu acho que, infelizmente, nos tratamentos de câncer de mama, como a gente faz mais tratamento da mulher, a gente vê que os homens, eles se afastam muito mais. Existe um apoio muito menor de maridos do que de esposas, quando é o homem que tem câncer. Infelizmente, é uma realidade que a gente vê no dia a dia. Muitos homens não aguentam aquela rotina, muitas vezes não tão frequentes ali na consulta, no acompanhamento, tá uma prima, a irmã, a avó, qualquer familiar feminina, e às vezes não o marido. Quando vem o marido, eu gosto até de elogiar, porque realmente é muito importante o fato do marido estar ali acompanhando e não ter largado a esposa nesse momento tão difícil. Importante essa declaração da doutora Natasha, porque realmente é uma questão que faz toda a diferença, né? O apoio da família, principalmente do marido, né, da esposa. Então, olha que interessante essa declaração da doutora. Gostei bastante dessa fala dela. Doutora, agora, já na reta final da entrevista,
Mas, claro, fica aqui um segundo convite para que ela retorne e aí possamos fazer um programa um pouco mais aprofundado, até porque é um tema que diz respeito a toda a sociedade, é uma questão, é uma preocupação de todos nós, né? E quem já teve um caso na família sabe o que é enfrentar a doença, o apoio da família, a importância dos médicos que realmente se preocupam em estar ali ajudando aquele paciente. Interessante o que a doutora Natasha disse, que cada caso é um caso. Tem que analisar com carinho aquele caso, né? E a gente sabe que cada um tem seu organismo, né? Cada um tem uma resposta para o tratamento. Então, eu achei bem interessante o que a doutora disse, que é um tratamento individualizado, né? Com cada indivíduo, porque cada organismo é um organismo, gente, responde de uma forma. Então, mas o apoio da família é fundamental. É importante você que está acompanhando esse programa, essa entrevista, caso você tenha alguém na família que esteja passando por um tratamento, apoiar, estar ao lado, ajudar, sabe? Num momento bom e também, principalmente, no momento que necessita desse apoio, desse acolhimento. Doutora, a gente, para encerrar aqui esse bate-papo, quais as ações preventivas e hábitos, né, de vida que podem ajudar a reduzir o risco, né, de desenvolver um câncer? A gente ouve bastante na questão do exercício físico, de comer, né, a coisa certa, né, uma dieta, mas o que a gente pode aí orientar aí, novamente, reforçar essa questão aí, porque por mais que nós sempre ouvimos, sempre lemos, mas ainda a gente meio que deixa passar, né, hábitos irregulares, Sim. como a senhora disse, ingestão de álcool, né, não dormir corretamente, mas é importante uma profissional falar. Bom, é o que todo mundo fala, né? Comer bem, eu acho que é algo muito importante. E algo que a gente bate muito hoje é o consumo de alimentos ultraprocessados. E isso daí tem uma influência não só no câncer de mama, em outros tipos de câncer. Então, tentar comer o que vem da terra, né? Eu acho que isso daí ajuda muito. Ter uma atividade física, deixar o sedentarismo ali de lado, né? Conseguir ter essa atividade física de rotina, manter um peso adequado, seria o ideal. Consumo excessivo de álcool, vamos parar aí. Tabagismo zero, não tem nenhuma tolerância a tabagismo, a gente não fala diminuir, a gente fala cessar tabagismo, não ter nada de tabagismo. Tem alguns fatores que a gente não consegue mudar, né? Os fatores genéticos, pessoas que acabam tendo várias histórias na família, às vezes tem uma relação genética que você já carrega, isso daí a gente não consegue mudar, né? Mas tudo que a gente conseguir mudar em relação à obesidade, sedentarismo, alimentação, os fatores hormonais, né? Aquelas mulheres que já estão na menopausa, saber quando está indicado fazer uma reposição hormonal. A reposição hormonal não deve ser feita para todos e de qualquer jeito, tem que ser um acompanhamento médico adequado. Então, assim, não é que é proibido a reposição hormonal, mas ela deve ser feita corretamente, né? Para não ser um fator de risco para o câncer de mama. Só para complementar o que a doutora disse, eu conversando com um gastro aqui da cidade de Tupã, ele falou sobre a incidência, o aumento de casos de câncer de estômago hoje em dia. E aí um dos fatores que realmente predominam é a ingestão de produtos ultraprocessados. Nossa época lá atrás, nossos avós, nossos pais, né, era comida da terra, né, não tinha tanta coisa industrializada. Então fica aí um alerta também à ingestão de produtos ultraprocessados. Eu gostei muito do que a doutora disse, que veio a calhar. Eu estava aqui ouvindo ela falar e lembrei de uma declaração de um médico gastro aqui da cidade, que falou exatamente o que a doutora disse. Então isso mostra que realmente a gente tem que se atentar sobre essas questões. Bons hábitos de vida, né, nada de ingestão de álcool, né, boa qualidade de sono e principalmente o que você come, né, isso é importante. A ingestão de produtos ultraprocessados e, claro, tem a questão genética também envolvida, mas é importante você seguir pelo menos esse passo a passo aí para poder ter aí uma boa qualidade de vida. Doutora, eu queria agradecer de coração esse bate-papo aqui na nossa TV Câmara. É uma TV criada para mostrar o trabalho do Legislativo, o trabalho da Câmara Municipal, mas também notícias relevantes, assuntos de extrema relevância para a sociedade, como, por exemplo, o câncer. Como nós dissemos no início dessa entrevista, nós estamos ainda dentro do mês de outubro, né, outubro rosa, mas agora novembro, novembro azul. Enfim, durante todo o ano é um assunto que tem que ser debatido amplamente com profissionais da área, como a doutora Natasha, que se dispôs a vir aqui, atendeu gentilmente o nosso convite, conseguiu um tempinho na agenda dela, que não é brincadeira. Olha só, gente, ela é preceptora através da UNOeste do Hospital Regional de Prudente, atua no setor de oncologia aqui da Santa Casa, professora no curso de medicina da Unify, né, e, enfim,
além dessa agenda atribulada, né, como eu falei, conseguiu um tempinho para vir aqui e bater esse papo com a gente. Doutora, obrigado mais uma vez. Se a senhora quiser aproveitar a oportunidade, deixar uma mensagem à população, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, estou aí à disposição para novas participações. Querendo ou não, não é só o câncer de mama, né? A gente tem o Outubro Rosa, que é o mais visado, o mais conhecido, porque o câncer de mama é o mais frequente na mulher, quando a gente exclui o câncer de pele, né? Então acaba que é o mais conhecido, mas a gente pode falar de diversos tipos de câncer, que existem fatores, tem como ser prevenido, ser detectado precocemente. Então, eu acho que o fato de saber conhecer as doenças e saber como prevenir ou fazer um diagnóstico precoce vai mudar a realidade de tudo. Perfeito. Bom, nós estivemos batendo um papo com a doutora Natácia Moreira Vilela, cirurgiã oncológica, batendo um papo sobre câncer, né? Não somente o câncer de mama, mas outros tipos de câncer, algumas dicas importantes para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara de Tupã. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Importante entrevista com a cirurgiã oncológica, a doutora Natácia Vilela, deixando orientações e também falando sobre tratamentos contra o câncer. Espero que essa entrevista lhe ajude ou ajude alguém que você conheça, alguém da sua família que esteja passando por um momento delicado nesse momento. E tá aí as orientações, espero que essa entrevista você acabe compartilhando com outras pessoas e, claro, ajude pessoas que estejam precisando de um acolhimento, né, de orientações. Importante essa entrevista e, claro, ela voltará em breve para um programa especial aqui na TV Câmara de Tupã. Bom, dando sequência ao nosso jornal, demanda por serviços junto ao Detran cresce 57%. Confira. Com apoio da tecnologia, o Serviço de Atendimento ao Cidadão do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran, registrou aumento de 57% nas demandas respondidas em 2025, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O Serviço de Atendimento ao Consumidor respondeu a 1.197.000 manifestações desde o início do ano. Nos 3 primeiros trimestres de 2024, foram 762.000 manifestações. Em relação a 2023, o saldo é ainda maior. Os números cresceram 9 vezes, já que o serviço atendeu 128.658 demandas entre janeiro a setembro do ano retrasado. O Serviço de Atendimento ao Consumidor Digital do Detran é um canal aberto para solicitar informações, esclarecer dúvidas, requerer serviços e registrar reclamações. O serviço beneficiou-se com o avanço do uso da tecnologia, que reduz o tempo de resposta às manifestações e, dessa forma, permite um número maior de atendimentos. Atualmente, uma demanda do Detran São Paulo aguarda em média 14 horas por uma resposta. Em 2023, por exemplo, o tempo médio de espera era de até 18 horas, ou seja, além de um aumento no número de manifestações respondidas, o Detran diminuiu, em média, 22% o tempo de respostas. E com essas informações, chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa nessa quinta-feira. Amanhã teremos uma edição especial, um resumo de notícias, as notícias que foram veiculadas todos os dias aqui no nosso TV Câmara Informa. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite de quinta-feira, fiquem com Deus. Amanhã, encontro marcado às 7 horas da noite. Até amanhã. Tchau.